Bom dia, irmãos. Coisa boa podermos estar reunidos para a gente poder ouvir, aprender da parte de Deus mais um pouquinho da sua palavra. Para isso, eu quero te convidar nessa manhã para a gente continuar aquilo que nós estamos já fazendo, para a gente tentar finalizar, então, a última parte do capítulo de número 21 do livro de Apocalipse. Se você puder, abra a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 21. Para contextualizar você melhor, nós vamos ler o capítulo todo, 21 inteiro, e os 5 primeiros versículos do 22. Então, todo o capítulo 21, mais os 5 primeiros versículos do 22, que é o texto que nós estamos estudando. E aí, fazendo essa leitura, nós vamos orar, e depois, então, passamos à interpretação dos versos 21 até o verso de número 5, e aí nós vamos passando ele verso a verso, do jeito que nós já estamos acostumados, para ficar também mais fácil, mais didático para os irmãos compreenderem tudo aquilo que o texto diz para nós. Aí perguntas no final, né? Hoje nós estamos bem adiantados, inclusive, então há tempo de fazer aí perguntas e questionamentos acerca do final. Eu acredito que o texto seja mais simples, falando sobre o céu, então não é um texto que demanda muitas perguntas, né, muitos questionamentos, ele não levanta muita coisa assim. Mas se levantar, você fique bem à vontade para trazer aí para nós, tá bom? Lucilene, por gentileza, capítulo 21 inteiro até o 5º versículo do capítulo 22. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou, em espírito, até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e, junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido.
Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Oi, perdão. Ah, tá, desculpe, eu estou dormindo ainda, perdão. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Lúcia, é até o 22:5. Você está lendo o 21 de novo. Ai, perdão. É isso. Sabe o que é isso? É o telefone. Daí eu não virei aqui para lá. Me desculpe. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Deus bondoso, maravilhoso, obrigado, Deus, pela Tua palavra, obrigado, Deus, porque o Senhor é bondoso, maravilhoso e tem nos preparado o lugar. O Senhor não permitirá que nós fiquemos peregrinos para todo o sempre, mas o Senhor tem preparado um lugar especial para todos nós, um lugar incrível, extraordinário, que representa a completude da Sua glória e a completude de tudo aquilo que o Senhor tem planejado para a igreja do Senhor, e por isso nós somos gratos ao Senhor. Obrigado a Deus porque nós podemos vislumbrar um pouquinho desse lugar, ainda que de maneira simbólica, ainda que de maneira muito limitada por causa da nossa própria limitação, por causa do nosso pecado, da maldade, por causa das limitações corporais que nós temos hoje. Nós podemos vislumbrar a Tua cidade, o lugar que o Senhor tem preparado para nós de uma maneira muito simples, muito singela, mas esse lugar está sendo preparado e ele é muito melhor do que a nossa imaginação pode contemplar. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos e clamamos para que o Senhor nos ensine a interpretar a Tua palavra, para que o Senhor nos encha de sabedoria, para que o Senhor nos encha de entendimento e discernimento, para que não só possamos compreender a Tua palavra, mas também o nosso coração seja enchido de esperança a respeito daquilo que nós viveremos quando estivermos com o Senhor
perfeitamente glorificados, com o corpo restaurado, sem a possibilidade de pecar contra o Senhor, sem a possibilidade do mal, da maldade ou de qualquer outra limitação que nós tenhamos hoje. Ministra ao nosso coração, Deus cuida de nós, e ao entendermos a Tua palavra, que o Senhor também trate o nosso coração, para que nós possamos lembrar que nada que nós possamos imaginar, perceber, construir nesse mundo é tão bom quanto aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor pela Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, então o texto, só para a gente lembrar, finaliza esta parte de descrição do céu. No entanto, você vai se lembrar que nós estamos tratando de um texto exclusivamente simbólico. Ou seja, nós não podemos interpretar aquilo que está acontecendo aqui como algo totalmente literal. São apenas vislumbres, imaginações, são palavras humanas para definir algo que é divino. Ou seja, não importa o quão profundas essas palavras sejam, não importa o quanto nós nos esmeremos na produção dessas palavras, elas não têm condições de contemplar aquilo que realmente João estava vendo. Lembrando, irmãos, que João estava em uma visão, em um êxtase espiritual, e além de estar em um êxtase espiritual, ele estava vendo aquilo com olhos humanos. E nós então tratamos tudo isso que ele estava vendo com olhos humanos de uma maneira simbólica, a interpretar estes vislumbres que ele está tendo de uma maneira simbólica, ao modo de que nós não estamos apenas olhando para a estrutura da cidade, mas nós estamos olhando também para aquilo que é espiritual, aquilo que está sendo representado. Aquela estrutura, ela também representa algo, representa alguma parte do caráter de Cristo. Ela diz respeito a uma parte da promessa de Deus feita em outros textos bíblicos. Então não é apenas a estrutura, rua de ouro, por exemplo, mas aquela rua de ouro, ela também significa algo espiritual. Não é só a estrutura em si, mas toda a estrutura que nós vemos aqui tem um simbolismo por trás, ou a completude de uma profecia que foi feita ou no Antigo ou no Novo Testamento. Tá certo? E é isso que nós estamos então vendo aqui neste momento. Além do mais, irmãos, essa é a última parte do livro de Apocalipse. Nós terminamos aqui então, a partir do versículo 5 do 22, nós finalizamos o livro de Apocalipse. O que tem depois do versículo 5 do capítulo 22, nada mais é do que as instruções finais. Aquela parte onde o apóstolo João, bem inspirado pelo Senhor Jesus, vai nos trazer então da parte de Deus os conselhos finais. Aquilo que nós precisamos saber de fato para levar a nossa vida a bom termo aqui na terra, enquanto nós estamos aqui peregrinando, até chegarmos então na Nova Jerusalém Celestial. Lembrem-se, irmãos, que o livro de Apocalipse ele está dividido em 7 partes. Essas 7 partes contam a mesma história, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda. Apenas mudam-se os elementos que aparecem aqui, mas a história é a mesma. É apenas uma repetição 7 vezes do que vai acontecer nesse período. E aí, no final, nós temos então estas instruções finais, que não tem a ver com a história em si. A história termina no versículo 5 do 22, e depois nós temos então apenas essas instruções finais, que nós veremos então nas próximas aulas. Tá certo até aqui, irmãos? Todo mundo bem recordado de tudo? Possamos então seguir para o texto bíblico, passando verso a verso. Lúcio, eu vou pedir para você ler para nós o capítulo 21 e o versículo 21 apenas. 21, 21. Apocalipse 21, 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Muito bem. Então vamos tratar aqui destas pérolas, não é isso?
Irmãos, é evidente que quando nós tratamos de textos simbólicos, você não pode acreditar que uma porta é do tamanho de uma pérola. Até porque nós estamos falando de portas excepcionalmente robustas, grandes, enormes, gigantescas. Então, não dá para a gente ter a ideia de que uma porta é uma pérola. Nós poderíamos até dizer que ela é cravejada de pérolas. Aí talvez pudesse fazer mais sentido. Ainda que seria considerável, né, considerada uma quantia gigantesca de pérolas, dava para dizer que ela é cravejada de pérolas. No entanto, o texto explica para nós que o portão é uma pérola inteira. Então, é óbvio que não dá para a gente interpretar desse jeito, até porque uma pérola ela é redonda. E como é que a gente abre um portão redondo? Ele não é circular, ele é redondo, assim, né? Uma bola. Como é que a gente abre uma bola? Não faz sentido, você concorda comigo que não faz sentido. Então o que nós temos que entender aqui? A ideia que o texto está trazendo para nós, irmãos, não é a ideia literal de uma pérola, mas é a ideia de pureza. Ao entrar nestes portões, e aí vai lá entender o que João viu, né, para ele trazer como uma pérola. Provavelmente era alguma coisa muito bonita, de repente muito brilhante, cristalina. Não dá para a gente ter uma ideia real do que ele estava vendo de fato ali, né? Mas ele traduziu isso como uma pérola. E aí o significado desta pérola, o entendimento que nós temos que ter do porquê esse portão é feito dessa pérola, é porque ele é uma ideia ele traz para nós, né, uma ideia de preciosidade, de grande tesouro, de um lugar extraordinário. Ao passar por essas portas de beleza extraordinária, nós estamos então deparados com aquilo que é mais belo, aquilo que é mais precioso, o tesouro mais extraordinário possível. E qual é o tesouro mais extraordinário possível? Ora, é simplesmente o fato de que nós, seres pecadores, podemos adentrar na cidade celestial. Podemos entrar no Santo dos Santos, no Santo dos Santos definitivo, não um lugar apenas de habitação temporária, não um lugar onde os sacerdotes podem entrar, não um lugar onde nós temos limitações, mas um lugar extraordinário, um lugar completamente miraculoso. É desse lugar que nós estamos falando. E é por isso que o texto traz para nós a ideia de pérola. Ele traz um tesouro sem tamanho. É lógico que aqui nós temos uma visão de fato, mas nós precisamos entender esta visão não como a ideia literal de um portão de pérola, mas de um portão que é tão precioso quanto a oportunidade que nós temos de passar por esse portão. Agora, qual é o material de fato que o portão é feito, a gente não tem como imaginar aqui. Né? O apóstolo João imaginou uma pérola, mas vai saber, né, o que realmente ele viu naquela visão que ele estava tendo. O que nós podemos entender é que o tesouro maior do que o portão é o simples fato de que eu e você, pecadores como somos, seremos totalmente redimidos por Jesus, receberemos um corpo plenamente e perfeitamente glorificado, e nós então poderemos passar por esse portão. Essa é a pérola, este é o tesouro, não é só a imagem do portão, mas é a preciosidade que nós temos de passar por esse portão. E aí o texto traz para nós um segundo elemento. O segundo elemento é a praça. A praça da cidade é feita de ouro. Ouro puro, né? Ouro como se fosse algo líquido, transparente. E aqui nós temos a mesma ideia de pureza, né? O centro desta cidade, nós vamos ver a partir do capítulo 22 ali, os 5 primeiros versículos, que o centro da cidade, de fato, é o trono do Cordeiro. Exatamente onde está o trono do Cordeiro é o centro da cidade, mas o texto traz para nós essa ideia de praça, de centralidade. E esse lugar é feito de ouro, é puro, é perfeito. É onde nós vamos poder nos achegar ao trono de Deus de maneira pura, sem nenhum pecado, sem nenhuma corrupção, sem nenhuma falha, sem nenhuma imperfeição, sem nenhuma limitação.
nós poderemos estar diante do Cordeiro de Deus, apreciando esse lugar extraordinário e miraculoso, divino, onde nós estaremos. E essa praça da cidade, ela é limpa, ela é pura, ela é um lugar de contentamento, de felicidade, ela é um lugar de riqueza sem fim. E mais uma vez, a riqueza não é o fato dela ser de ouro ou parecida com ouro. O fato é de que nós poderemos nos achegar ao trono de Deus. O fato é que nós seremos purificados para chegar ao trono de Deus. Isso é a beleza do texto bíblico aqui, demonstrando para nós não apenas a aparência da cidade, ou pelo menos a aparência em palavras humanas, mas ele traz para nós esses significados espirituais do que nós estamos falando aqui. Muito mais do que praças de ouro, é o fato de que nós seremos puros. Nós estaremos livres e completamente libertos do pecado. Isso é o tesouro. Isso é muito mais precioso do que nós podemos, nos regozijar de andar em ruas de ouro, e nós termos mansões celestiais, e nós passarmos por portões que são verdadeiras pérolas. Muito mais do que aquilo que o texto está falando de maneira figurativa, de maneira simbólica, é de fato o que o texto representa para nós. É a ideia que está por trás disso daqui. Então não pense na praça de ouro. Pense que nesta praça, não importa qual seja o material que ela vai ser feito, eu e você teremos acesso ao trono da graça de Deus. Hoje nós podemos apenas orar, e assim nós nos achegamos também ao trono de Deus, mas nós podemos apenas orar. Agora vai haver um momento em que nós não vamos mais precisar orar de maneira distante, mas nós vamos poder nos achegar ao trono da graça. Estar frente a frente com Ele, literalmente falando. Nós estaremos frente a frente ao trono. Nós podemos chegar lá, sem limitações, sem pecado. O texto do capítulo 22 ainda vai dizer para nós que nós vamos poder, de fato, neste lugar, vislumbrar o rosto de Deus. Coisa que nós não podemos fazer hoje, porque se pudéssemos, nós seríamos mortos. Vai haver um momento que nós vamos poder, de fato, nos achegar ao trono da graça de Deus. Tranquilo até aqui? Lucilene, versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha que beleza. O que nós estamos dizendo aqui? Não vai ter mais denominações, não vai ter mais divisões de igreja, não vai mais ter templo, lugar de adoração. Nós estaremos perfeitamente na presença de Deus. Não vai precisar mais construir templo, não vai mais precisar de quarto de oração, parafraseando o filme, não vai mais precisar de quarto de guerra, não vai mais precisar de altar, de cadeiras no púlpito, de púlpito não vai mais ser necessário, não vai mais precisar de divisões eclesiásticas, pastores, presbíteros, diáconos, professores, isso, aquilo. Não vai mais ter divisão. Todos nós seremos iguais, sacerdotes perfeitos que podem se achegar perfeitamente ao trono de Deus. Então, quando a gente diz isso, ou melhor, quando a gente diz isso não, quando o texto diz isso para nós, ele está dizendo exatamente isso. Irmãos, não vai mais ter divisão. Não vai mais ter divisão doutrinária, não vai mais ter divisão teológica, filosófica, política, não vai mais ter divisão nenhuma dentro da igreja. Nós estaremos perfeitamente com Cristo, sem pecado, sem ter mais ou sem ter menos, sem ser mais ou ser menos. Todos nós estaremos perfeitamente iguais diante de Deus, sem nenhuma limitação, sem nenhum pecado, sem nenhum vestígio da vida passada, os vestígios ruins da vida passada, sem luto, sem tristeza, sem comparações, nada mais existirá. Só existirá nós, a perfeição do ser humano, diante de Deus. Então nós não vamos mais precisar sermos ensinados da palavra, a gente não vai mais precisar de Bíblia, porque nós estaremos perfeitamente diante do trono de Deus, nós vamos chegar lá e conversar com Deus, nós teremos perfeita intimidade com o Senhor. Então, é isso que o texto diz para nós, quando ele fala, não precisaremos mais de templo, não tem mais essa necessidade de templo, o Senhor estará lá, perfeitamente, não é mais esse Deus
que se relaciona conosco de maneira limitada por causa do pecado. Será uma intimidade perfeita, plena, junto com o Senhor. E isso, irmãos, é extraordinário. Porque tudo que nós fazemos hoje, nós fazemos com certas limitações. Agora, no futuro, na Nova Jerusalém Celestial, não haverá mais limitações. Nós, literalmente, vamos poder nos achegar ao trono de Deus, conversar com o Senhor. A oração vai ser feita face a face. Tudo aquilo que nós precisarmos falar com Deus é face a face. Toda a tratativa que Deus tem conosco é face a face. E nós temos então a lembrança de que no Jardim do Éden, o Senhor se reunia com Adão e Eva. Lembra, no pôr do sol, o Senhor aparecia e conversava com Adão, conversava com Eva e tal. No futuro, nós não teremos mais essa limitação só no final do dia, porque não haverá mais dia, não haverá mais noite. Então nós vamos nos achegar perfeitamente a Deus. Isso é extraordinário. Tá? Sem religião, sem denominação, sem preferências teológicas, nada disso importará. Tudo que importará é que nós estaremos perfeitamente diante do Senhor. Tá certo? Versículo 23, Lúcia. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha que maravilha. O texto diz para nós a respeito da eternidade de Deus e da nossa própria eternidade. Hoje, irmãos, nós precisamos do dia e da noite, desse ciclo, porque o nosso corpo precisa de descanso. Nós não conseguimos ficar sem dormir. No céu, não. No céu, aí é uma inferência, tá? O que é uma inferência? Eu estou trazendo uma possibilidade. O texto bíblico não fala sobre isso. Eu estou apenas trazendo uma possibilidade. Se não precisamos mais de dia nem de noite, se tudo é uma coisa só, talvez exista a possibilidade de nós não precisarmos mais de descanso. A gente não precisa mais dormir, não precisa mais parar depois de um dia exaustivo, porque a gente não vai mais se cansar. O texto bíblico não fala sobre isso, ele não traz essa realidade, é apenas uma possibilidade, de acordo com o que o texto bíblico está dizendo, que não vai mais ter dia nem noite, não tem ciclos. Então talvez a gente não precise mais de sono, porque a gente não vai mais se cansar, por isso a gente não precisa de ciclo, por isso nós teremos o dia pleno, perfeito. E esse dia ele não será iluminado pelo sol. E aí você pode se perguntar, mas pastor, vai ter sol e vai ter lua? O texto bíblico diz que não, não vai mais precisar do sol e da lua. Mas a gente não sabe como que vai funcionar isso, tá? A gente não tem como trazer essa ideia. Será que Deus brilha de uma maneira tão grandiosa, a figura de Deus brilha de uma maneira tão grandiosa que a cidade não vai mais precisar realmente de sol, e o brilho no centro da cidade faz iluminar as muralhas que refletem em todas as outras partes da cidade? A gente não sabe. Não tem como a gente ficar fazendo declarações sobre isso. O que a gente sabe é que será um lugar perfeito. E o que a gente sabe é que, o texto bíblico é claro, não haverá dia e noite, só haverá dia. Nós estaremos perfeitamente iluminados lá, como se fosse dia todo o tempo. E aí nós podemos entender isso como não precisamos mais de descanso, não precisamos mais nos cansar, não precisamos mais dormir, não precisamos mais de ciclos, não precisamos mais de planejamento, irmãos, de agenda. Nós não precisamos mais pensar no futuro, porque nós estaremos de maneira plena, perfeita. Nós temos a eternidade toda. Não temos mais que nos preocupar com períodos de tempo. Eu preciso fazer isso, aquilo, aquele outro. A gente pode ficar tranquilo. Não há necessidade de ficar se preocupando com as coisas que nós temos que fazer, porque o que nós temos que fazer há tempo. Não há mais necessidade de cansaço, de descanso, de sono. Nada mais vai ser necessário. O dia será perfeito, será pleno. E nós então seremos plenos juntamente com esse dia. Agora, como que vai se dar essa luz? A gente não tem como cravar aqui, A gente pode imaginar. Talvez o brilho do trono, talvez o brilho da pessoa de Deus ali, sentada no trono, a reflexão das muralhas, que são brilhantes também,
talvez o sol seja uma coisa diferente do que é hoje. A gente não tem como dizer. Podemos imaginar, mas não dá para a gente cravar, né? Mas o que o texto mostra para nós é que a gente não vai mais precisar desses recursos que nós temos hoje, de noite, de dia, não tem mais que se preparar. Lembre-se que nós estamos falando de um texto que falava sobre, para as igrejas da Ásia Menor. Ou seja, tudo que está sendo descrito aqui tem uma ideia de que naquela época a noite era um lugar muito perigoso, era um ambiente muito perigoso. Era a noite que tinha assaltantes, perigos sem fins, exércitos atacavam à noite, coisas terríveis aconteciam à noite e não tinha a mesma iluminação que nós temos hoje. Agora imagine uma carta chegando para essa igreja, dizendo exatamente isso: olha, lá onde nós vamos habitar com o Senhor, não vai mais ter dia nem noite, não vai mais precisar de portões na cidade, não vai mais precisar de guardas, não vai mais precisar de exército, não vai mais precisar de defesa. Nós estaremos perfeitamente seguros na mão de Deus, né? O trono de Deus é a segurança que nós teremos nessa cidade. Não tem mais pecado, não tem mais pecador, não tem mais sono, não tem mais luta, não tem mais roubos, não tem mais invasões, não tem exército inimigo, não tem tragédia natural, não tem nada disso. Tudo que tem é o trono da graça de Deus e a possibilidade que nós temos de chegar até Ele. Lúcia, versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Olha que maravilha, né, o que o texto diz para nós. Não haverá mais reinos, irmãos. Não literalmente como nós estamos acostumados, né? Os reinos, os reis da terra andarão segundo a luz do Senhor. O que significa luz do Senhor? Não é a luz literal, né? Andarão conforme a luz. Significa que andarão segundo o Evangelho. Andarão segundo a palavra. Não tem mais um reino contra outro reino. Não tem mais brigas, não tem mais dissensões, não tem mais discussões políticas, não tem mais esquerda, direita, cima, baixo, liberais e não sei o que mais. Não tem mais nada disso. Tudo que vai ter são as pessoas adorando ao Senhor. Sejam da nacionalidade que fossem no passado, sejam do espectro político que fossem no passado, sejam da filosofia que fossem no passado, sejam da denominação que fosse no passado, não importa. Porque os reis da terra, os reinos andarão segundo a luz de Deus, todos estarão no mesmo evangelho, todos estarão no mesmo conjunto de regras, de normas, porque todos obedecerão ao evangelho, todos obedecerão ao Senhor. E essa obediência será plena, será perfeita, e ela não terá vieses. Não vai mais ter calvinista e arminiano no céu, tá? Não vai mais ter nada disso. Tudo que vai haver são os crentes, perfeitamente transformados pelo poder do Evangelho, transformados pelo poder de Deus, refeitos à imagem e semelhança de Deus perfeitamente, glorificados, né, e sem pecado. Então a gente não vai mais ficar olhando um para o outro e falar, o fulano é de direita, não, mas o fulano é de esquerda, não, mas o fulano é calvinista, não, mas o fulano é arminiano, o fulano é católico, o fulano é, sei lá, outra coisa lá, né? Enfim. Não tem mais nada disso. Haverá perfeição na irmandade que nós temos no céu. E aí então os reis da terra trarão a sua glória até o Senhor. O que é trazer a glória? Aqui parece um texto bem confuso, na verdade, mas não é. O texto diz para nós que os reis da terra trarão a sua glória. Então parece que os reis da terra vão trabalhar, vão fazer alguma coisa e eles vão trazer a glória deles para o Senhor Deus. Não é isso que o texto está dizendo para nós. Trazer a sua glória para Deus significa a glória de terem sido transformados. A glória que eles vêm trazer não é a glória dos reis, mas é a própria glória de Deus de ter feito eles chegarem até lá. É essa glória que eles vão trazer. Ou seja, no fim das contas, a glória é sempre de Deus. Não é? Porque tudo que acontece conosco tem a ver com a glória de Deus. E os reis da terra vão trazer a glória de Deus para o próprio Deus. A glória de Deus de ter transformado os reis da terra, de ter acabado com os reinados, de ter acabado com as diferenças que existem entre nós. Todos nós estaremos perfeitamente unidos para glorificar ao Senhor. Unidos debaixo da glória de Deus. Tranquilo até aqui? Versículo 25.
As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Mais uma vez, a glória e a honra das nações de terem sido unidas na cidade santa, na Nova Jerusalém Celestial. Essa é a glória das nações. Tá? Não é riqueza, não é filosofia, não é obras artísticas, não é nada disso. Tudo que nós estamos falando aqui é que estas nações, todas as nações, trarão a glória de Deus de terem sido alcançadas pelo Senhor. É isso que o texto está dizendo para nós. Aí nós já falamos sobre isso, não haverá mais noite, então o portão não precisa mais ser fechado. Não haverá mais guerra, não tem exército vindo de fora, não tem ladrões vindo de fora, não tem guerra vindo de fora, não tem problemas ideológicos, não tem problemas econômicos, não tem problemas sociais. Está tudo certo, está tudo perfeito. Nenhum problema mais haverá, porque nós não teremos mais limitações, irmãos. Hoje os problemas que nós temos são por causa das nossas limitações. Seja limitações fisiológicas, emocionais, ou sejam as limitações por causa do nosso pecado. Tá? A própria limitação de pecado causa os problemas que nós temos hoje. Então, não vai mais haver essas necessidades. Nós estaremos perfeitamente unidos com o Senhor, em perfeita harmonia, em perfeita segurança. Nenhuma nação vai guerrear contra outra nação, nenhuma pessoa vai ter conflito com outra pessoa. Tudo isso ficará para trás e nós estaremos perfeitamente unidos, juntos com o Senhor e unidos pelo Senhor, não por causa das coisas que nós construímos. O que vai nos unir é o Senhor, e o que nos une hoje é o Senhor. Se todas as coisas fossem eliminadas e tudo que nós tivéssemos é o Senhor, nós já estaríamos perfeitamente unidos. O único problema que nós teríamos seria de fato o pecado que ainda impera no nosso meio. Só que na Nova Jerusalém Celestial até o pecado será extinto. E por isso nós teremos condições então de estarmos em perfeita sincronia um com o outro. Tá? Sem nenhum tipo de problema ou de conflito juntamente com, ou melhor, diferente do que nós temos hoje. Tá certo? Versículo 26. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Esse é só o 26, né? Esse é o Pode 26. ir o 27 direto. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então olha aí, mais uma vez o texto finaliza do capítulo 21 dizendo para nós que não haverá abominação, não tem pecado, não tem maldade, não tem malícia, não tem nada das coisas que nós temos hoje. A cidade será perfeita, o lugar será perfeito. Por quê? Porque nós seremos perfeitos. E o que vai fazer com que nós sejamos perfeitos? Deus. Né? A glória de Deus vai nos fazer perfeitos. O pecado será eliminado, os nossos corpos serão glorificados, todas as necessidades humanas que nós temos hoje, que existem em decorrência da queda, serão eliminadas. Então, nós estaremos perfeitos. Nós seremos perfeitos e sem nenhum tipo de limitação. A única coisa que nós vamos precisar fazer, trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, glorificar ao Senhor, aprender do Senhor. E aí talvez algumas pessoas tenham aquela ideia de, nossa, mas isso vai ser tão chato, tudo que nós teremos é o Senhor e nós vamos ficar o dia inteiro louvando ao Senhor. Não é nada disso, irmãos, nada disso. É longe disso. Sabe por que nós vemos isso? Justamente por causa das nossas limitações. Porque aqui, o que a gente precisa? A gente precisa se alimentar, a gente precisa descansar, a gente precisa dormir, a gente precisa trabalhar, a gente precisa desenvolver o nosso corpo, a gente precisa treinar o nosso corpo, a gente precisa de saúde, a gente precisa de remédio, a gente precisa trabalhar o meio onde nós estamos, ou seja, a gente tem que trabalhar a terra, nós temos que cuidar desse mundo que nós vivemos, nós temos que produzir para termos alimentos. Nós temos que produzir para termos tecnologias, melhores ambientes, melhores processos, melhores coisas. Nós precisamos de dinheiro. Nós estamos o tempo todo buscando alguma coisa. A gente precisa casar, a gente precisa ter filho, a gente precisa de companhia, a gente precisa de boas, boas condições físicas, boas condições emocionais.
No céu a gente não precisa de nada disso, irmãos. Agora imagine como é que é louvar a Deus sem precisar de nenhuma necessidade, sem ter nenhuma necessidade. Como que é trabalhar sem precisar de nenhuma necessidade? Como que é aprender alguma coisa, sendo que a gente não precisa mais de nenhuma necessidade? Quando a gente olha para o céu, a gente precisa tirar as nossas necessidades de hoje. Como que vai ser então? Vai ser sem nenhuma necessidade. Quando a gente tira as nossas necessidades, a coisa muda de figura. A gente não tem como imaginar como é isso hoje. Porque tudo que nós temos são as nossas necessidades. E lá não vai ter nenhuma delas. Então não adianta a gente pensar, mas a gente vai louvar ao Senhor. O louvor, irmãos, vai ser algo completamente diferente do que nós temos aqui. Tudo que nós vamos fazer lá vai ser diferente. Porque vai ser eterno. Então, por exemplo, hoje nós temos que conhecer a Bíblia. Para a gente ler a palavra de Deus de cabo a rabo, sem parar um minutinho, a gente leva mais ou menos 72 horas. Tá? De 72 a 78 horas, mais ou menos. Para ler a Bíblia inteira. Agora eu quero que você pense o seguinte. A Bíblia é a revelação da parte de Deus a respeito da salvação. Tudo que tem na Bíblia é o que nós precisamos para sermos salvos e vivermos bem nessa vida como igreja do Senhor. É a revelação do reino de Deus. Tá? Então, para termos acesso a toda a revelação de Deus, nós precisamos de 72 a 78 horas. Agora eu quero que você pense o seguinte. Isso é o que Deus revelou para nós. Um Deus infinito revelou para nós 72 horas de conteúdo. Agora eu quero que você pense o seguinte. Quanto tempo você vai precisar para conhecer o Senhor que vai estar diante de você? Nada menos do que a eternidade. Então nós limitamos muito aquilo que o céu parece para nós por causa das nossas limitações. Agora remove todas as limitações e veja até onde você pode chegar. E aí a palavra infinita é muito pouco para dizer, né? Embora ela se encaixe, ela é pouca para dizer, porque nós teremos a eternidade para conhecer o Senhor. Imagine o que é isso. E aí você vai chegar à conclusão que não tem como imaginar. Tá certo? Podemos seguir? Vamos ao versículo 1 do 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui é fácil, né? Não tem muito que a gente possa dizer. Lembre-se o seguinte. No Antigo Testamento, livro de Gênesis, o Jardim do Éden era cercado por 4 rios. Perfeito? Tranquilo? Maravilhoso. Muito bem. Passa o Jardim do Éden, segue todo o Novo Testamento. O Antigo Testamento, nós vamos seguindo até ali. E aí nós temos o o capítulo 7 do livro de Gênesis. O que tem lá no capítulo 7? Tem a ver com a água também? Um dilúvio, certo? Beleza. Segue um pouquinho mais para frente, nós temos Moisés saindo do Egito. O que vai acontecer? Vai passar pelo rio. Um pouquinho depois nós temos Moisés. Quem vem depois de Moisés? Quem vem depois de Moisés? Josué, muito bem. Josué tem a mesma coisa. Eles vão passar de novo por um rio a pés enxutos. Muito bem. Depois nós temos os profetas. Já nos profetas nós temos a ideia do rio, um rio muito profundo, onde tem que ser atravessado a nado, rios que não tem medida, que não tem profundidade, rio da vida, água da vida. Nós vamos sendo apresentados a esses termos, segundo a revelação progressiva da parte de Deus. E depois nós chegamos no Novo Testamento, livro de João, ou Evangelho de João, se você preferir, capítulo de número 4, Jesus conversando com a mulher samaritana. Ele vai dizer para ela que se ela tomar da água daquele poço, ela voltará a ter sede, mas se ela tomar da água da vida, da água que só o Senhor pode dar, ela nunca mais terá sede. E aí então nós chegamos
no capítulo 22 de Apocalipse. Nós temos então, na Nova Jerusalém Celestial, um rio, o rio da vida. Este rio aqui não é apenas um rio literal, tá? Então é um rio simbólico também. Será que João viu um rio lá? Pode ser que ele viu alguma coisa parecida com o rio. Mas o rio para nós aqui representa, se for mesmo água, a gente não sabe como é que é lá, né? Não dá para a gente saber, mas rio representa então para a gente essa água da vida. Nós, com o corpo glorificado, talvez não tenhamos mais fome e sede, como nós sentimos hoje, tá? Como uma necessidade, como uma limitação. Nós teremos, talvez, a forma da gente beber água será desfrutar apenas de um prazer. A gente não vai mais engordar, a gente não vai mais ter refluxo, gastrite, essas coisas que nós temos hoje. Comer e beber vai ser totalmente diferente do que nós estamos acostumados aqui hoje. Se é que nós vamos ter essa realidade. Mas o que importa para nós é que na Nova Jerusalém, nós vamos então desfrutar da água da vida. Nós vamos desfrutar de vida. Tudo que terá lá vai refletir vida, perfeitamente, né? Vida perfeita, vida eterna. Tudo vai remeter à vida. Não só a vida eterna no sentido literal, mas a vida no sentido de perfeição de vida. Tudo que a gente faz lá é perfeito, né? A gente vai comer de maneira perfeita, se formos comer. A gente vai beber de maneira perfeita, se formos beber. A gente vai viver de maneira perfeita. A gente vai fazer exercício. Tudo que a gente faz hoje será de maneira muito especial lá. Será perfeito, sem nenhum tipo de limitação. Então, o rio demonstra para nós essa ideia de rio da vida. Água perfeita, sede saciada de maneira perfeita. Todas as nossas sedes serão perfeitamente saciadas. Não apenas a de água, mas a principal sede que nós temos. Qual que é a principal sede que nós temos hoje? O crente tem, né? Sede de Deus. A sede de Deus será saciada. Lembre-se que a água da vida corre do trono de Deus. Então, nós teremos saciar de todas as nossas necessidades. Tranquilo? Versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aqui já é um texto mais complicado, tá? Vamos devagar aqui para a gente destrinchar isso aqui. A árvore da vida, ela já se encontrava no Éden. Eram duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida e de todas as outras, o ser humano podia se alimentar perfeitamente. A única que não podia era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entra no mundo, todas as suas consequências que nós já bem sabemos, o homem é expulso do paraíso, né, do jardim. Vem o serafim. Serafim? É um serafim, né? Ixi, agora me esqueci. Mas acho que é um serafim. Vem o serafim, fecha o jardim do Éden, fica lá o anjo com a espada de fogo protegendo. A árvore da vida, então, é afastada de nós. Nós não podemos mais comer da árvore da vida. Por quê? Porque se nós comêssemos da árvore da vida no estado de pecado, nós viveríamos eternamente no estado de pecado. Não é o que Deus quer. Por isso que a morte impera, né? E o salário do pecado é a morte. No entanto, lá, se começa com a árvore da vida, tem que terminar com a árvore da vida. Se havia a árvore da vida no jardim, agora a árvore da vida está na praça da cidade, no centro de tudo, onde nós poderemos nos alimentar dela. E aqui alimentar é uma figura simbólica. Nós vamos poder nos alimentar dessa árvore da vida, ou seja, nós não vamos mais ter morte, porque a árvore da vida estará lá, a vida estará lá. Vida perfeita, vida sem limites, tá? Vida que não tem nenhum tipo de limite. Nós vamos poder nos alimentar dessa vida perfeita, tá? Então aqui está claro, aqui está fácil. Agora vamos destrinchar essa árvore, porque essa árvore tem dois elementos que são um pouco mais complicadinhos. Primeiro, ela dá 12 frutos, um fruto a cada mês, tá? Irmãos, no lugar eterno não tem necessidade nenhuma de ter mês. Você concorda comigo? Para que vai ter mês? Aqui é apenas um símbolo
de que esta árvore da vida produzirá frutos eternos. Ela produzirá para sempre. A vida será eterna. O tempo todo a vida estará sendo produzida e mantida pelo Senhor. Tá? Mas vamos entender, 12 frutos. Você lembra o que é o número 12 na palavra de Deus, principalmente no livro de Apocalipse. Ele representa a perfeição. Quem que vai poder comer da árvore da vida? A igreja, os eleitos de Deus. Por isso nós estamos falando de 12. 12 significa a perfeição. Todos que chegarem lá poderão se alimentar do fruto da árvore da vida. Tá? Seja de maneira literal ou seja de maneira simbólica. As duas coisas podem ser possíveis. Mas o que representa para nós é a ideia de que nós não teremos mais divisões de povos, nós não teremos mais divisão de meses e anos e tudo mais. Nós precisamos nos alimentar da vida. E essa vida será servida para nós de maneira absolutamente perfeita. Se não fosse assim, se a gente interpretasse o texto de maneira literal, nós teríamos um problema. Porque a árvore dá 12 frutos, e esses 12 frutos são dados uma vez por mês. Agora imagine, somente 12 pessoas poderiam comer desse fruto ao longo do mês. Então 12 pessoas comem no primeiro mês, aí passa o segundo mês, mais 12 pessoas comem, aí passa o terceiro mês, mais 12 pessoas comem. Não haveria um tipo de... primeiro os 12 profetas, os 12 patriarcas, depois os 12 discípulos, depois nós vamos vendo quem é mais importante, quem é menos importante, vai ficar por último. Não é isso que o texto quer dizer para nós, né? Afinal de contas, nós estaremos de maneira perfeita, unidos no céu. Não tem essa divisão mais de quem é melhor, quem é maior, quem é menor, quem tem mais, quem tem menos. Nós estaremos perfeitos. Então, não dá para interpretar dessa maneira. O que nos resta interpretar, então, é que essa árvore da vida, ela representa a possibilidade que todos têm, iguais, tanto 12 do Novo, tanto 12 do Antigo Testamento, de podermos nos alimentar da vida. Todos nós teremos vida perfeita em Deus. Tá? E seremos, então, alimentados com essa vida perfeita. Agora, nós temos, então, as folhas da árvore da vida serão a fonte de cura para as nações. O que o texto quer dizer para nós isso aqui? Basicamente o que ele já disse no capítulo anterior e em todo o livro de Apocalipse. Cura para as nações é união, irmãos. Todas as nações estarão unidas em volta dessa árvore. É isso que o texto quer dizer para nós. As folhas dela representarão essa cura. Tá? Uma cura de políticas, filosofias, aparência, economia, cultura, tudo isso vai cair por terra. E as folhas, nós estaremos unidos debaixo dessa árvore. Tá? Todos os povos, crentes de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nações, de todas as diferenças culturais, econômicas, e isso, aquilo, aquele outro, todo mundo estará unido em volta dessa árvore. Tá? Lembre-se que a árvore está na praça da cidade, toda a cidade é construída em volta dessa praça, então todos nós estaremos unidos ali, sem nenhum tipo de imperfeição. Mais fácil, né? Tranquilo até aqui? Verso de número 3. E aí você vai chegar à conclusão de que o versículo 3 vai apontar exatamente para isso. Tudo vai cair por terra e nós estaremos perfeitamente unidos. Lê lá para nós, Lúcia. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então, olha aí. Vamos começar pelos servos? Os seus servos os servirão. O que isso significa? Significa que haverá trabalho para nós. Qual que é o trabalho que vai ter no céu? Servir ao Senhor. Como que nós vamos servir ao Senhor? Aí ele não revelou. Tá? Ele não revelou para nós e não sabe o que a gente vai fazer no céu. Então nem adianta a gente ficar pensando, a gente vai ficar no céu, numa nuvenzinha, com a harpa, tocando para sempre. Não. Nós vamos servir ao Senhor, mas ele não especificou como. Tá? Mas nós estaremos servindo ao Senhor por toda a eternidade. Agora vamos voltar um pouquinho. Não haverá mais maldição. Qual é a maldição que ele está fazendo aqui? Começa com P. Pecado. Não haverá mais maldição do pecado. Toda maldição do pecado será extinta. Né? E aí nós corroboramos exatamente isso. Qual que é a cura para as nações hoje? Exatamente essa. Por que as nações andam
em guerra, em guerras comerciais, econômicas, de religião, guerras filosóficas, guerras de ideologia? Por causa do pecado. Se você extingue o pecado, o que vai sobrar? Perfeição. Então não haverá mais nenhum tipo de maldição causada pelo pecado, porque todos estarão unidos no trono, em volta do trono da graça de Deus. Fácil até aqui? Versículo de número 4. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Olha só, contemplarão a sua face. Nós vamos poder olhar para o Senhor, coisa que nós não podemos fazer hoje. Lembre-se que Moisés olhou o Senhor pelas costas, teve um vislumbre da imagem de Deus pelas costas, e as pessoas não podiam nem olhar para ele, tamanho o brilho, que ele voltou lá brilhando e tudo mais. Então você imagine só, olhar para as costas de Deus causa isso, com todas as limitações do pecado. Agora imagine olhar para o rosto de Deus sem nenhuma limitação do pecado, como que seria? Você pode tentar imaginar aí, eu também posso, e nós não vamos conseguir chegar nem perto imaginando. Mas será algo extraordinário. Na testa de Deus haverá então o nome dele, o nome que nós não conseguimos mais pronunciar. Alguns dizem que é o tetragrama sagrado, outros vão tentar interpretar qual é o verdadeiro nome de Deus, mas o nome verdadeiro de Deus, espiritual, aquele que nós podemos pronunciar sem pecado, aquele que nós estaremos perfeitamente santificados para pronunciar, vai estar escrito na testa de Deus. Não sei se vai estar numa coroa, num diadema, se vai estar realmente na pele, se é que vai ter uma pele, eu não sei como é que vai ser, mas o nome de Deus que nós vamos conhecer quando chegarmos à Nova Jerusalém Celestial vai estar visível para todos nós. Nós vamos poder chamar o Senhor pelo seu nome santo, pelo seu nome espiritual, pelo nome que hoje nós não podemos chamar, não porque a gente não sabe ou porque a gente não pode ver, mas porque nós não podemos falar por causa do pecado. Nós não podemos ter acesso por causa do pecado. O texto está dizendo para nós que lá na Nova Jerusalém Celestial nós vamos nos encontrar, ter acesso ao Senhor de maneira perfeita, até mesmo ao seu nome, ao seu rosto. Nós vamos poder olhar para Deus. Tranquilo? E por fim, para a gente finalizar, versículo de número 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aí então está para nós a conclusão do livro de Apocalipse, especialmente a descrição que nós temos da Nova Jerusalém Celestial. O que o texto está dizendo aqui para nós? Não haverá mais noite, é uma coisa, mas quando ele diz nós viveremos com o Senhor por toda a eternidade, ele está dizendo para nós que não haverá mais necessidade alguma. Nenhum tipo de necessidade nós teremos. Por quê? Porque o Senhor vai brilhar sobre nós de maneira perfeita por toda a eternidade. É isso que nós estamos esperando. E é isso que, mais do que nós estamos esperando, é isso que nós temos prometido para todo aquele que nele crê. Amém? Que Deus assim nos abençoe, nos ajude, ministre ao nosso coração e continue falando conosco. Irmãos queridos, perguntas, comentários, dúvidas, este é o momento. Se alguém puder, dê uma olhada lá no YouTube para ver se tem alguma coisa também, por favor. Você que está aqui pode levantar uma das suas mãos, o microfone vai até você, e aí você pode então fazer a sua pergunta, seu comentário, deixar aí a sua dúvida, se houver uma, ou sua contribuição com a aula também, se houver uma. Se quiser convidar o presbítero Paulo para almoçar, pode também, fica à vontade. Vai ficar gravado, mas pode, fica à vontade. Temos algo? Não? E também não tem no YouTube, pastor. Nada? Está quietinho aqui. Então, tá bom. Podemos encerrar então? Lucilene, a
senhora pode orar por nós, por favor? Santo Deus, amado Pai, nós te agradecemos e louvamos, Senhor, por este momento em que podemos aprender da Tua Palavra, em que podemos almejar a cidade perfeita, a cidade celestial. Te agradecemos e louvamos, Senhor, por este vislumbre que vem na Tua Palavra. Que esta palavra, ó Pai, nos edifique e nos fortaleça como igreja, para que possamos sempre ter a esperança do Teu retorno e da cidade celestial. Te agradecemos por este dia, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Lembrando, nós temos culto logo mais às 19 horas. Se você puder, esteja aqui conosco para cultuar e louvarmos o Senhor, continuarmos ouvindo a voz do Senhor. Lembre-se que nós estamos no dia do Senhor. Faça tudo o que você puder para que esse dia possa representar cada vez mais na sua vida a glória de Deus. Amém? Deus nos abençoe.